Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao verso 22, a carta à igreja de Laodiceia. A palavra de Deus nos diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 14. A cidade de Laodiceia é uma cidade com algumas características que vão ser mencionadas na carta sobre a riqueza que havia nessa cidade, e o Senhor faz uso disso para exortar a igreja, exortar eles nos termos daquilo que eles tinham, da riqueza que havia naquela cidade. É uma cidade marcada porque ali era um centro bancário. Até no ano 60, quando houve ali um terremoto, essa cidade ela se recusou a receber a ajuda de Roma porque ela disse que tinha recursos próprios para poder se reconstruir, para fazer toda a reestrutura da cidade. É uma cidade também marcada pelo comércio de boa lã, de roupas caras, de comércio têxtil, muitas vestimentas ali. Ali também havia uma venda de colírio para o tratamento dos olhos, e também nessa mesma cidade tinha uma escola de medicina que era especializada no tratamento de olhos. Isso era uma marca da cidade de Laodiceia. Também algo importante para nós entendermos a estrutura da carta é que ali se chegava uma água morna. A 10 quilômetros ao norte da cidade de Laodiceia ficava uma cidade chamada Hierápolis, e ali havia fontes termais onde as pessoas iam para fazer tratamentos, uso medicinal da água, águas quentes. E a 16 quilômetros ao leste ficava a cidade de Colossos, conhecida por uma água potável, uma água boa, fria, boa para beber. E Laodiceia não tinha água para abastecimento próprio. A água de lá era uma temperatura morna que era imprópria para beber. As pessoas ficavam nauseadas ao beber aquela água. Então, essa era uma característica da cidade. E o Senhor vai fazer uso dessas informações, dessas marcas da cidade para exortar a igreja nos termos dessa carta. O texto diz: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele é o que é chamado de Amém, o Deus da verdade, o Deus que cumpre as suas promessas. Nós temos uma alusão a um texto do Antigo Testamento, Isaías capítulo 65, verso 16 e verso 17, quando diz ali que ele é o Deus do Amém, o Deus da verdade, o Deus que traz o livramento para o seu povo, o livramento final, num contexto em que Isaías 65 vai falar sobre novos céus e nova terra. Deus é o Deus do Amém. E esse significado ele é repetido ao dizer a testemunha fiel e verdadeira. É exatamente isso que significa o Deus do Amém. Que Ele é fiel, de que nele está a verdade, Ele que testemunha sobre o Pai, Ele que revela o Pai, Ele é fiel e nele está a verdade. O Senhor vai confrontar a igreja sobre os conceitos que a igreja tem sobre si mesma. E é nele que a igreja deve ouvir e aprender, ele que dá o testemunho fiel, que deve tirar da mente e dos corações dessa igreja sobre seus conceitos falsos, a perspectiva de que eles estão bem com Deus, porque na realidade eles não estão bem com Deus. E é naquele que é a verdade, naquele que é fiel, em que eles devem ouvir e aprender. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é o primogênito da criação de Deus. É uma referência a esse contexto de Isaías 65 sobre a nova criação. E aqui ele está falando que Cristo é o primeiro a tomar parte dessa nova criação como ressurreto. Se a esperança de novos céus e nova terra se dá com a ressurreição, Cristo é o primeiro a ser ressuscitado, aquele que
nos é a testemunha fiel, aquele que testemunha para nós, sobre a nossa esperança, a qual que nós estamos esperando para entrarmos na presença do Senhor. Como é que essa introdução da carta ela dialoga com os problemas que haviam naquela igreja? A igreja está morta, a igreja está fria nos seus caminhos e ela precisa do poder de Cristo, o poder da sua ressurreição, de vida no meio do povo, uma igreja que necessita ser vivificada, uma igreja que está espiritualmente se apartando de Deus, morta espiritualmente. Eles precisam ouvir sobre a verdade, do Deus da verdade, aquele que é a testemunha fiel. E eles precisam olhar mais para a nova criação, tirar os olhos das riquezas terrenas, quando eles decidem se apartar do Senhor, para eles voltarem os olhos para aquilo que deve ser a prioridade na vida deles, que é adorar o Senhor acima de tudo. Aí nós temos o corpo da carta. Não há palavra de aprovação para essa igreja, mas há uma palavra de condenação. Vamos ver aí verso 15 ao verso 17. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui nós vamos ver claramente como o contexto daquela cidade é usado aqui para se fazer um paralelo com a pobreza espiritual dessa igreja, né? E vai se usar primeiramente a questão das águas mornas, né? Que nem és frio nem quente, né? O que o Senhor fala para conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Há muitos que interpretam esses termos no sentido de frio, uma pessoa que não está andando nos caminhos do Senhor, completamente mundano. E o quente seria aquele que verdadeiramente anda nos caminhos do Senhor. Mas nos parece claro que ele está usando essa metáfora das águas daquele contexto para ensinar um conceito a Laodiceia sobre aquilo que era a realidade dela, que era eles tinham a água morna. A água fria aqui nesse contexto é uma água boa, a água de Colossos é uma água boa para beber. A água de Hierápolis também é água boa, uma água boa para tratamento de saúde. O ponto é que o Senhor está usando esse contexto para falar para eles que eles não têm nem a água boa para beber, nem a água boa para ser tratado. Eles são como a água que não pode ser bebida, a água que gera náuseas. Por isso que a metáfora ela repousa sobre esse contexto de abastecimento de águas daquela região, né? As obras deles eram como se águas impróprias para beber. As obras que eles estavam fazendo para Deus não eram aceitáveis ao Senhor, eram inadequadas, não poderiam ser comparadas nem às águas de Colossos, nem às águas de Hierápolis, mas exatamente como as águas de Laodiceia. Eles estavam, assim como as águas daquela cidade, eles estavam inapropriados diante do Senhor. Eles eram, sem dúvida, apáticos, indiferentes para com a vontade do Senhor, para com andar nos caminhos do Senhor. E o Senhor diz, quem dera fosses frio ou quente. Quem dera tivesses essa vitalidade que pode ser ilustrada nos benefícios da água fria, nos benefícios da água quente. Mas a realidade é que o Senhor diz, estou a ponto de vomitar-te. O Senhor está a ponto de vomitar, porque é a figura de uma água que gera náuseas, que era isso que acontecia em Laodiceia. O Senhor não estava se alegrando com os frutos, com a vida de Laodiceia, o que ela estava fazendo para o Senhor, para entregar a sua vida ao Senhor.
o Senhor estava repudiando a igreja, assim como os habitantes de Laodiceia repudiavam a água que eles tinham ali. E aí o Senhor passa no verso 17 a descrever como eles falavam, como eles pensavam sobre si mesmos. Eles dizem: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. É a própria fala desses irmãos, é o conceito que está no coração deles, que eles são muito ricos porque eles têm muitas posses. Eles estavam saciados com toda a riqueza que eles tinham, como bens, com a riqueza bancária, a riqueza das vestes, a riqueza na proteção que eles se sentiam na área da saúde. Eles tinham dinheiro, roupa e saúde. O ponto aqui é como é que eles se tornaram ricos nesse contexto. Se nós entendermos que essas cartas, 7 cartas, elas nos apresentam informações culturais que nos fazem entender o cenário em que essas igrejas estavam vivendo, igrejas de certa forma próximas umas das outras, nós começamos a entender que essa igreja estava rica porque ela estava negligenciando os princípios da palavra de Deus, ela estava se associando ao Império Romano, às festividades com idolatria, aquelas festividades em que havia a doutrina dos nicolaítas, de Balaão, a que Jezabel, aquela mulher, influenciava irmãos da igreja a participar do comércio e se envolver nos rituais com idolatria ao imperador, participar dos sacrifícios, participar das imoralidades que haviam ali. O problema não era que essa igreja estava rica, mas era como ela estava se enriquecendo. Ela estava dizendo: eu estou rico e abastado e não preciso de nada, não preciso de coisa alguma. Ela estava rejeitando a palavra de Deus para se enriquecer, e ela, mesmo nesse estado de uma vida distante do Senhor, ela dizia que não precisava mais de nada, não precisava mais do Senhor, não precisava mais se enriquecer a sua vida. E aí o Senhor, ele vai descrever a pobreza espiritual dessa igreja e, ironicamente, ele vai usar os termos das riquezas materiais que eles tanto valorizavam. O verso 17 ainda diz: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eles poderiam ter muitos bens, mas na realidade eles eram infelizes em seus próprios corações. Eles não tinham aquilo que saciava a alma, aquilo que iria preencher a vida deles, aquilo que ia fazer uma verdadeira comunhão com o Senhor. Esse tema da infelicidade, ele é importante nessa carta porque a solução e a promessa para aqueles que andam na presença de Deus, que andam em comunhão com o Senhor, é exatamente o Senhor dizer que vai se assentar à mesa com o seu povo. Numa clara figura sobre comunhão, sobre a verdadeira felicidade é andar com Deus, é se assentar diante de Deus. Mas eles eram infelizes, apesar de terem tantos bens, sim, miserável, pobre, cego e nu. Uma cidade onde tinha um centro bancário, tantas riquezas, eles podiam ter tanto dinheiro, mas eles são descritos como pessoas que não têm posses, miserável e pobre. Isso retratava a vida espiritual deles, como eles eram na relação deles com o Senhor, com o Deus eterno. Eles eram pobres. Eles poderiam ter o colírio mais buscado daqueles dias, poderiam ter a melhor escola de medicina que a sociedade poderia conhecer, mas o texto descreve eles como cegos, porque eles não enxergavam o quanto eles estavam distantes do Senhor, o quanto eles eram cegos espiritualmente. Eles não enxergavam a prioridade que deveria ser dada à santa palavra de Deus, ao próprio Deus. Eles não enxergavam as questões mais importantes da vida.
Eles não enxergaram qual era o melhor modo de viver para encontrar paz no coração, para conhecer mais da glória de Cristo. Eles tinham o colírio, mas eles tinham uma cegueira que aquele colírio não poderia curar. Eles podiam ter as mais belas vestes de lã, boas para aquecer, mas eles estavam como que desnudos diante daquele que olha para o coração. O Senhor olhava para o coração deles e via um coração vazio. Pessoas desnudas, muitas vezes na Bíblia, são associadas a pessoas que estão envolvidas com idolatria, com atos imorais. A nudez é associada à ideia da vergonha, a vergonha diante de Deus. Eles poderiam ter as melhores vestes, mas eles estavam como que desnudos diante da presença do Criador, do Deus eterno. Eles estavam como que envergonhados. O Senhor os exorta, verso 18 e verso 19. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Agora o Senhor, depois de indicar quais são os problemas que aquela igreja está vivendo, pela sua bondade, pelo seu amor, o Senhor orienta o seu povo a abandonar os maus caminhos, e o seu conselho é uma palavra que nos mostra o caminho, que nos mostra como nós sairmos do caminho errado, e a igreja de Laodiceia deveria comprar. O Senhor continua usando os termos, fazendo algumas inversões sobre aquela realidade, porque Laodiceia ela era marcada por vender. As pessoas iam procurar Laodiceia pela questão bancária, iam procurar ela para comprar vestes, iam procurar ela para comprar o colírio, mas agora a Laodiceia precisava entender o quanto ela precisava ir na direção do Senhor para comprar do Senhor, para buscar aquilo que ela tanto necessitava. Ao entender a exortação da parte do Senhor, da sua pobreza, agora ela poderia reagir, atendendo essa exortação, ouvindo o conselho do Senhor para comprar, para buscar do Senhor aquilo que ela tanto precisava. Essa verdade está associada ao texto de Isaías capítulo 55. É uma alusão a Isaías capítulo 55, verso 1 ao verso 3, quando a palavra de Deus diz: Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. São esses termos que nós temos aqui em Apocalipse. Uma alusão a Isaías 55 para falar sobre comprar do Senhor, na ideia de que nós devemos ir ao Senhor para buscar as riquezas espirituais, ao invés dessa mentalidade de Laodiceia, de riqueza apenas fundamentada no comércio, em vender. Ela deveria estar pensando em ir ao Senhor para beber e se alimentar das riquezas espirituais. Ali o Senhor ele tem algo que os bancos de Laodiceia não podem ter. O texto diz: ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. É somente no Senhor que eles poderiam ir para se enriquecerem com esse ouro. Não qualquer ouro
ou qualquer riqueza que eles tivessem em seus bancos, mas um ouro mais puro, um ouro refinado, uma riqueza acima de qualquer riqueza desta vida, uma riqueza que fazia com que eles fossem pobres, ainda que eles tivessem tantos bens. Sem essa riqueza, eles eram pobres. Mas o Senhor é quem tem esse ouro refinado. O Senhor é quem tem a verdadeira riqueza. Cristo poderia encher o coração deles com essa riqueza e eles deveriam ir a Cristo. O Senhor tem uma vestidura branca, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Aqui o Senhor claramente fala sobre essa ideia da vergonha, porque eles andavam como que desnudos diante do Senhor. O Senhor que enxergava os corações deles, que via as belas vestes de lã, mas via que por meio da associação ao Império Romano, nos cultos idólatras, nas festividades com sacrifícios oferecidos ao imperador, era por meio desse caminho que eles entravam no comércio e que eles tinham lucros. O Senhor olhava para eles, que tinham comércio têxtil, e diziam: vocês estão sem vestes e vocês precisam de vestes. Vestes brancas, símbolo da pureza, símbolo da santidade, para que a imoralidade, a idolatria fosse coberta. Eles precisavam ir ao Senhor para ter essas vestiduras, para cobrir a vergonha de eles terem se juntado ao Império Romano só para terem mais lucros na vida deles. Eles precisavam de colírio para ungir os olhos. Eles poderiam ter os melhores colírios, mas eles estavam cegos espiritualmente. Eles não conseguiam compreender qual é a riqueza de Cristo, o que era mais importante, ter aliança com Deus ou ter aliança com o Império Romano. Eles estavam se perdendo sobre os conceitos da vida, daquilo que era mais importante, ao ponto deles repetirem que eles estavam ricos e abastados e não precisavam mais de nada. Eles haviam se apartado da verdade do Senhor, dos conceitos da palavra de Deus, de como eles eram frágeis e dependentes do Senhor e de que é no Senhor que nós temos a grande riqueza da vida. E por isso o Senhor convoca eles a comprarem um colírio para eles entenderem a vontade de Deus e reverem os seus conceitos, reverem as suas perspectivas sobre o que é riqueza, o que é pobreza, o que é o caminho da integridade, o que é o caminho da honra e da vergonha. Eles precisavam rever os seus conceitos. O Senhor convoca eles ao arrependimento. No verso 19 diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. O Senhor repreende e disciplina a quantos ama. Esses dois conceitos não podem ser separados. Repreensão, juntamente com a disciplina, um conceito da disciplina com o conceito do amor. Se há disciplina, é porque existe amor. O Senhor repreende e disciplina, é porque Ele cuida da sua igreja, cuida do seu povo. Ele mostra os problemas porque Ele quer que o seu povo caminhe na direção da solução, que Ele também apresenta o modo como a igreja deve viver para agradar o Senhor, para andar nos caminhos do Senhor. Ele repreende e disciplina porque o cuidado amoroso dele para que a igreja se aparte do caminho da frieza, do caminho da apatia, do caminho de ter relações com o Império Romano, onde a idolatria, a imoralidade são colocadas como coisas sem nenhum problema diante dessas pessoas, porque elas priorizam a riqueza material. O Senhor diz: sei, pois, zeloso e arrepende-te, sei, pois, cuidadoso. No grego, o termo zelo aqui é da mesma raiz do termo quente. E o Senhor continua fazendo alusão a esse cenário de águas, de abastecimento de águas que chegava ali na cidade de Laodiceia. Neste jogo de palavras, o Senhor Ele quer que a igreja seja fervorosa, a igreja seja dedicada a buscar a riqueza no Senhor, a andar em comunhão com o Senhor, ainda que
por causa disso elas tenham prejuízos. Esses irmãos, eles sofram dificuldades no comércio e eles se tornem um pouco mais pobres materialmente, mas a prioridade que eles devem ter é serem ricos para com Deus. Eles devem estar cheios e vestidos diante do Senhor e não apenas diante dos homens. E aí o Senhor faz uma advertência no verso 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse verso é tão usado para tratar sobre conversão, como se o Senhor estivesse quase que implorando as pessoas para abrirem a porta do coração para que ele possa entrar e ele possa fazer morada. Mas na realidade o texto não trata sobre isso, o texto está tratando sobre uma exortação para a igreja, aqueles que já professam a fé. Há uma figura aqui que devemos entender para compreender a mensagem. A figura é um dono de uma casa e um viajante que bate à porta desse dono da casa. Nesse contexto de cidades onde muitas delas não tinham hotéis, não tinham pousadas, os viajantes que não tinham lugar de dormir, eles batiam em casas de pessoas abastadas e eles pediam ajuda, eles pediam um local para dormir, para ali repousar e no outro dia seguir viagem. O dono da casa em que recebia essa pessoa era a pessoa mais abastada e aquela pessoa que batia a porta era aquela que necessitava. O Senhor ele começa a usar essa figura diante dessa estrutura que nós já estamos vendo aqui nessa carta, fazendo algumas inversões. Porque o que nós vamos ver, quem está do lado de fora da casa batendo a porta é exatamente o Rei da Glória, aquele que possui todos os bens e toda a riqueza. Mas aqui há um elemento de ironia, porque era assim que Laodiceia se via, ela se via como uma pessoa rica, uma igreja abastada, e ela estava dentro da casa, era como se ela estivesse dentro da casa, toda mobiliada e toda rica, e o Senhor bate à porta. A verdade é que a igreja ela não tinha percepção da sua pobreza, da sua fraqueza, e ao se ver como uma igreja abastada, ela estava numa perspectiva errada, e o Senhor precisava aqui, por meio dessa palavra, trazer esclarecimento, trazer entendimento a eles qual era a verdadeira situação deles. A figura do Senhor na porta, batendo para a igreja como um visitante, exatamente para desconstruir essa mentalidade que havia na igreja. Porque à medida que nós vamos lendo o verso, nós vamos vendo que aquele que bate a porta não é o necessitado, é exatamente o oposto. É ele que possui todas as riquezas, é ele que possui todo o tesouro, toda a veste, todo o colírio, todo o ouro refinado. O ato dele bater a porta é algo irônico, porque na realidade ele não está pedindo ajuda. Ele está chamando o povo ao arrependimento. Veja, o que nós temos aqui, eis que estou à porta e bato, é uma linguagem como uma figura. Mas a mensagem é a mensagem do chamado ao arrependimento, aquilo que já foi dito no verso anterior. O Senhor que está repreendendo, o Senhor que está disciplinando, o Senhor que está dizendo para a igreja: arrependam-se, voltem-se para o Senhor. É a denúncia do Senhor para aquele que está entendendo que Ele é o dono da casa, que está repleto de bens. O Senhor está exortando ele a se arrepender dos seus pecados, porque ele é pobre espiritualmente. O Senhor não está pedindo ajuda, Ele está repreendendo. Ele está disciplinando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém se arrepender dos seus pecados, aquele que professa a fé e que está andando para longe dos caminhos do Senhor, ele chega à conclusão de que ele está vivendo dias de desprezo ao Senhor e ele precisa rever os seus conceitos, rever os seus caminhos.
Se essa pessoa, ao ouvir a voz do Senhor que o chama a arrependimento, ele se arrepende dos seus caminhos e ele abre a porta para ter comunhão com o Senhor, ele se aproxima do Senhor para sentar-se à mesa. Ele, ao ouvir a voz do Senhor, ele reconhece a sua pobreza espiritual, que na realidade é ele quem precisa ser alimentado, é ele que precisa ser guardado pelo Senhor. Ele abre a porta não para ajudar o Senhor, mas para ser ajudado por ele, porque ele foi convencido do seu pecado. E o Senhor diz: entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja, nós temos a figura de um banquete, de uma ceia, a figura que representa uma comunhão íntima com o Senhor. O Senhor, ele, ao entrar nessa casa, ele vai sentar-se com este arrependido, e este arrependido vai ter o privilégio da comunhão. O Senhor, mantendo a estrutura da figura apresentada nessa carta, ele vai comer e ele não vai sentir náusea. Ele vai comer, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A representação aqui é que nós iremos nos enriquecer espiritualmente, nós iremos beber mais do Senhor, nos alimentarmos dele. Ele que é o dono de todo o tesouro, de toda a riqueza, ele vai nos suprir. Ele vai nos alimentar e ele vai receber a nossa adoração. Assentar-se à mesa com o Senhor é a figura para essa íntima comunhão de andar na presença do Senhor. A promessa do texto é: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa aqui ela faz contraste com as riquezas que eles estavam priorizando. Existe algo maior do que o Império Romano, existe algo maior do que as riquezas dessa vida. É sentar-se com Cristo, é estar com Cristo na glória eterna. É junto ao trono daquele que é o verdadeiro rei, e não o Império Romano. É estar bebendo do Senhor, é viver uma vida que a Escritura chama de uma vida vitoriosa, é imitar o Senhor que venceu na cruz do Calvário, se assentou com o Pai no seu trono, e é exatamente essa vida vitoriosa de nós honrarmos o Senhor, imitarmos o seu exemplo, não negociarmos a fé, e nós temos a alegria de andarmos em comunhão com o Senhor. É ao percebermos a nossa pobreza, a nossa fraqueza, que nós vamos na direção do Senhor para buscarmos riqueza, para preencher mais e mais a nossa alma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos prontos para ouvir, ouvidos quebrantados, ouvidos prontos a se arrepender, são esses que vão abrir a porta na figura do viajante, para reconhecer que eles são pobres espiritualmente e precisam ser enriquecidos do Senhor. A aplicação que nós podemos extrair desse texto, meus irmãos, é que a carta ela lida com essa ilusão de pessoas que, ao priorizarem bens materiais e as coisas dessa vida, elas podem encontrar a paz e a alegria no viver delas, elas podem ser saciadas. A carta confronta essa mentalidade na vida da igreja, de pessoas que professam a fé e tentam viver atrás de riquezas e alianças com esse mundo, colocando os benefícios dessa terra, o crescimento profissional acima de todas as coisas. Eles estão repletos de vestes, repletos de bens, mas eles estão pobres, o coração deles está como que desnudos diante do Criador. As muitas buscas e tentativas de enriquecer materialmente faz com que muitas vezes as pessoas se apartem dos caminhos do Senhor, quando essas buscas
negligenciam princípios da palavra de Deus. Essas pessoas têm ilusão e vivem uma ilusão porque ao terem várias riquezas na vida, elas não conseguem ter o verdadeiro tesouro, o verdadeiro conhecimento. Elas não conseguem nem discernir seus próprios caminhos, o quanto estão distantes diante de Deus, quão grande é a pobreza que eles estão vivendo ao se apartarem da comunhão com o Senhor. E o Senhor está dizendo isso para aquela igreja, para pessoas que professam a fé. Essa carta nos ajuda a percebermos como nós somos tendenciosos a nos aprovarmos, a olharmos para o nosso próprio viver e dizermos que nós já estamos saciados, nós já somos suficientes, o nosso modo de agir, o nosso modo de viver a fé, de nós nos avaliarmos e nós reconhecermos que estamos bem, nós nos aprovarmos diante de Deus. Essa é a nossa tendência. Mas essa carta mostra a ilusão desse caminho. Porque somente quando nós ouvimos a testemunha fiel e verdadeira, que confronta o nosso modo de viver, que nós somos julgados pelo Senhor. Que nós somos avaliados pelo Senhor e nós podemos, então, ter uma percepção mais clara. Os nossos olhos são como que limpos pelo verdadeiro colírio. Nós conseguimos enxergar corretamente aquilo que é a verdade de Deus e aquilo que é errado contra a vontade do Senhor. Nós chegamos ao fim dessa carta, chegamos ao fim da primeira sessão do livro do Apocalipse, capítulo 1 ao capítulo 3. Se nós considerarmos as 7 cartas, nós já vimos aqui que as 2 primeiras cartas, Éfeso e Esmirna, existem questões fundamentais, decisões fundamentais ali que eles precisavam tomar. Um problema estava na igreja de Éfeso, havia perdido o primeiro amor, ainda com tantas virtudes mencionadas. Mas havia uma decisão fundamental que ela precisava tomar para resolver aquele problema. Esmirna é marcada pela fidelidade, mas ela vai passar por uma prova e ela deve se manter fiel, porque o modo como ela reagir diante dessa prova vai marcar a sua vida os dias que virão adiante. São 2 caminhos que elas estão diante delas e elas deveriam seguir pelo caminho da vontade do Senhor. Mas o modo como elas reagirem vai determinar os dias futuros sobre a vida delas. Depois nós vimos mais 2 igrejas, Apocalipse capítulo 2, verso 12 ao 29. A igreja de Pérgamo e Tiatira. 2 igrejas com características muito semelhantes, onde o problema havia se agravado nessas igrejas, a estrutura do Império Romano, de associação com idolatria, com imoralidade, havia entrado na igreja e haviam pessoas da igreja defendendo esses conceitos. Há um processo de corrupção maior do que o cenário da igreja de Éfeso, que é uma igreja caracterizada por ter boa doutrina. Mas aqui, nesse segundo grupo de igrejas, a corrupção já está entrando no meio da igreja. E aí nós terminamos o capítulo 3 olhando 3 igrejas, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e nós podemos ver que Sardes e Laodiceia, a 5ª e a 7ª, são igrejas parecidas, igrejas tanto pobres espiritualmente como igreja morta, a igreja de Sardes, que não se trata mais de problemas específicos, como é tratado em igrejas anteriores, mas ela é descrita de modo geral como uma igreja que está morrendo, uma igreja morta, uma igreja pobre, enquanto que Filadélfia, a 6ª igreja, é uma igreja consolidada por ter guardado a palavra, por ter perseverado numa tribulação, e o que ela tem não é mais um novo desafio, mas é uma promessa de proteção da parte do Senhor. Ele vai proteger a igreja diante da tribulação que ela vai enfrentar. Então nós chegamos ao fim da
dessa primeira sessão e nós vamos apenas relembrar aqui que todo o livro do Apocalipse nós temos 2 agrupamentos. O primeiro agrupamento é do capítulo 1 ao 11, que descreve a luta entre crentes e incrédulos. E temos o segundo agrupamento, capítulo 12 ao capítulo 22, que vai descrever o pano de fundo espiritual desses 11 primeiros capítulos, né? Dessa guerra que existe nos céus. E ao longo desses 2 agrupamentos, aqui observando os 22 capítulos de Apocalipse, nós temos 7 sessões. 3 sessões dessas ocorrem no primeiro agrupamento, nos 11 primeiros capítulos, e 4 sessões ocorrem no segundo agrupamento. Elas são paralelas no sentido de que elas não são estruturas cronológicas, mas elas narram ensinamentos para a igreja desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Então, a cada momento que nós retomarmos uma nova sessão, nós estamos olhando um período entre primeira e segunda vinda de Cristo. Mas elas apresentam um quadro progressivo, porque à medida que nós adentramos uma nova sessão, mais detalhes são trazidos, mais informações são trazidas, e nós compreendemos mais desse quadro entre primeira vinda e segunda vinda. Na primeira sessão, capítulo 1 ao 13, que nós observamos, nós vimos a parte introdutória do livro, a visão sobre Cristo exaltado e depois as 7 cartas. Vimos que essa visão sobre Cristo exaltado está conectada, ela prepara a nossa leitura, porque as cartas se relacionam com os atributos de Cristo, os versos que falam sobre a visão, sobre o Senhor. Nessa primeira parte do livro, capítulo 1 ao 3, o que se caracteriza no livro é sobre a ideia de que o Senhor é luz e que sua igreja deve andar na luz. Porque na segunda sessão, o que nós vamos ver é como as trevas odeiam a luz. As sessões, elas não são desconectadas umas das outras, mas elas vão como que dialogando. Se a exortação é o Senhor falando para a igreja voltar aos caminhos do Senhor para ser luz, nós vamos ver essa marca em Apocalipse 4 ao 7, a característica das trevas, como elas odeiam a luz, como elas são contra a luz. Isso vai caracterizar o capítulo 4 ao capítulo 7. Que o Senhor, então, nos abençoe e nos faça tirar lições a partir desse estudo para as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua santa palavra, pela Tua bondade, ó Deus, pela Tua provisão, porque o Senhor nos orienta, o Senhor nos mostra os nossos erros, o Senhor nos fala, Deus, o caminho que nós devemos seguir, o Senhor nos direciona, ó Deus, para a Tua santa vontade. Que não sejamos, ó Deus, como aqueles de Laodiceia que estavam em suas mentes e corações, entendendo que já estavam bem na comunhão com o Senhor, mas que nós possamos sempre, ó Deus, reconhecer a nossa pobreza diante de Ti e sempre, ó Deus, estarmos motivados a irmos à Tua presença, bebermos, ó Deus, da Tua riqueza, usufruirmos, ó Deus, da Tua glória, nos deleitarmos, ó Deus, na Tua grandeza e buscarmos, ó Deus, da verdadeira riqueza para a nossa vida. Nos faz, ó Deus, entender os nossos erros, entender onde nós precisamos melhorar, para que possamos, ó Deus, crescer como Teu povo, para que possamos ser vestidos, ó Deus, adequadamente diante da Tua presença, para colocarmos o Senhor em primeiro lugar de nossas vidas. Isso nós oramos e nós te suplicamos em nome de Cristo. Amém.